pessoas que eu vejo entrar aqui caídas, de rastros, e vejo elas a levantarem. E o que eu peço aos irmãos, a começar por mim, é que trabalhemos mais na obra do Senhor, trabalhemos mais para o nosso próximo. Nós não sabemos quando é que o próximo está a precisar de uma ajuda. Daí, se nós auxiliarmos os outros, nós podemos ver que nós, ao abençoar os outros, estamos a ser abençoados também. Porque Deus se agrada quando nós fazemos e cumprimos os seus mandamentos. Deus morreu por nós, aleluia, naquela cruz. Eu ontem à noite estava a estudar e eu chorei porque chorei interiormente. Costuma-se dizer que o choro interiormente é mais forte, mas eu não quis deitar lágrimas para fora porque tinha a minha filha comigo. E eu chorei interiormente a pensar cada passo que o nosso Deus passou naquela cruz. Nós lamentamos por coisas vãs. Olha, perdi o trabalho. Olha, agora dói-me aqui o joanete do pé. Dói-me a cabeça. Dói-me isto, dói-me aquilo. Mas esquecemos da palavra de Deus. Deus morreu na cruz por nós, mas Deus deixou a melhor carta que alguém pode ter. A melhor carta que se pode ler. E somente basta ler, compreender, e aqueles que tiverem dificuldade de compreender, interpretar, que é o meu caso às vezes, procurem um irmão, alguém que saiba mais, que já estudou mais, procurem. É gostoso estar a ler a palavra de Deus. Eu esta semana estive em oração, e foi aqui relatado durante esta semana que oração, que é muito bom, nosso pastor Israel relatou que é muito bom quando nós estamos em oração e sentimos uma alegria tremenda. Eu confesso aos irmãos, eu nunca tinha orado tanto quanto esta semana. Não por causa do meu problema, porque eu já entreguei nas mãos de Deus e lavei as minhas mãos. Eu sei que Deus vai operar na minha vida e nem quero pensar nisso. Tenho que fazer os exames, sim, mas nem vou pensar mais nisso. Deus está a operar na minha vida. Eu quero agora fugir aqui um bocadinho do livro de Salmos, mas Deus tem um propósito para tudo, pegando ali no louvor da irmã Roberta. Perdão. A palavra que Deus pôs no meu coração quando eu tentei decifrar o que é que queria dizer, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor, foi Êxodo 14, não precisam abrir, foi Êxodo 14, onde fala quando Moisés, por graça do nosso Senhor Jesus, abriu o Mar Vermelho. Eu estive a pensar, estive a imaginar e disse, não, Senhor, esta frase pode-se adequar a uma das maravilhas que tu fizeste. Nesta situação, quando Israel fugia dos egípcios, nós podemos até ler esta palavra. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de ti, Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encercou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor, e eles lhes fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, porque fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros
escolhidos, e todos os carros dos egípcios e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que os perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piri-Airote, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito. Não é esta palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar, e tende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Vejamos aqui, interromper aqui um bocado a palavra, vejamos aqui a palavra seco. Jesus é maravilhoso. Jesus, por vezes, Ele deixa-nos à prova. E deixa-nos à prova porquê? Para ver o quanto nós somos fiéis a Ele, a quanta força nós temos perante Deus, perante a Sua palavra, nas tribulações. E foi o que Jesus fez aqui, com Israel. Eles estavam a temer, tinham medo. Diz aqui no versículo 10, e aproximando Faraó, os filhos de Israel levaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos clamaram ao Senhor. Nesta circunstância, quando eles clamam ao Senhor, houve o que eu falo, a quebra de fé. A quebra de fé que Israel teve, que eu e cada um de vós, por vezes, temos, ou a maior parte das vezes, esquecemos que há um Deus vivo. Eles sabiam que havia um Deus. Eles tinham convicção que Deus opera milagres. Mas aqui eles vacilaram. E vacilaram porquê? Porque nós somos corpo, somos carne, e infelizmente pensamos como carne. É difícil pensar em espírito, crer no que a gente não vê, não é? Mas Deus é maravilhoso. Quando Moisés explicou a situação, eles não iriam ver mais aquele exército. O que é que Deus fez? Deus podia, num abrir e fechar de olhos, livrá-los daquela situação. Deus podia dizer: não, é meu povo, não vou fazê-los sofrer. Mas Deus às vezes deixa-nos passar por provas. É para vermos o quão tamanha é a nossa fé, e Ele pode contar connosco ou não, porque nós somos o corpo de Cristo. E se basta um membro estiver mal, o corpo não está completo. E então Deus quer um corpo completo. Aleluia. E uma vez que Ele quer esse corpo completo, nós temos que trabalhar mais na palavra e confiar mais, não deixarmos cair como Israel deixou. Continuando. E eis que endureci o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Senhor. Que eu sou Senhor, quando for glorificado em Faraó
nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e uma nuvem, e a nuvem era a treva para aqueles. E para estes clareava a noite, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Aqui está o forte vento que Deus me tocou a dizer que era isto que eu queria passar aos irmãos. Talvez eu precise ouvir, alguns dos irmãos precisam ouvir ou na totalidade. Mas foi o que a irmã Roberta louvou e o que Deus me pôs anteriormente por causa do dito forte vento. Nós podemos estar a passar em tribulações, muitos ventos virão. Vamos manter firmes na palavra do nosso Senhor. Aleluia. Deus pode tudo e nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Aleluia. Deus dá-nos palavra, Deus dá-nos tudo o que nós precisamos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna